E, professor, você falou sobre essa mudança de paradigma da guerra com drones e tal. Como que se encaixa aquela guerra silenciosa, da Guerra Fria, aquela guerra de ameaça, de eu tenho a ogiva nuclear, eu vou explodir, assim, não me... Em que momento que, assim, essa ser uma potência nuclear realmente te coloca como vencedor de uma guerra? Ó, o Putin, eu entendo que ele não perdeu a guerra da Ucrânia porque ele em vários momentos jogou a cartada nuclear na mesa e ameaçou em vários momentos e blefou que ele poderia usar uma bomba atômica. E foi isso que determinou o comportamento do Biden e dos europeus de não permitir que mísseis de mais longo alcance fossem usados pela Ucrânia para atingir território russo. Eles poderiam ser usados para atingir russos dentro do território ucraniano. Mas que tipo de guerra é essa que você não pode ir lá e atacar o território do inimigo e o inimigo está te atacando no seu território? Então você está com um braço amarrado. E isso aconteceu porque os americanos e os europeus tinham que fazer um cálculo de um cara que tem uma bomba atômica. Por isso que o Irã ter uma bomba atômica é algo tão preocupante. Porque você imagina as proxies, né, que são as organizações afiliadas iranianas com Houthi, Hezbollah, Hamas, todos eles que são do lado do Irã, e aí quando alguém for fazer alguma coisa contra eles, o Irã ameaça que vai jogar uma bomba atômica. Então, a bomba atômica, ela tem um poder psicológico de alterar psicologicamente o equilíbrio de poder. Ela não necessariamente precisa ser usada, mas só a ameaça de você falar que ela tem, você tem que tomar a decisão. E aí você vai falar o quê? Vou ignorar esse elemento? Você não ignora. Qualquer pessoa racional não pode ignorar isso. E essa é a força da bomba atômica. Por isso que eu disse que um mundo com 30 países com bomba atômica, ele é um mundo do pânico, ele é um mundo do terror, ele é um mundo do... A gente andando no precipício, na beirada do precipício. Em que momento que a guerra que é cibernética, que é comercial, vira porrada? Assim, porque a gente tem uma guerra comercial acontecendo. Toda guerra é política. Uhum. O que é política? O que a gente está fazendo aqui é política. Não política partidária. Você tem uma opinião, eu tenho outra, nós estamos debatendo, a gente pode estar divergindo ou não. E aí a gente começa a ficar calorosa essa discussão. Ela vai esquentando, esquentando, de repente, você vira essa mesa, começa a me jogar esses negócios, aí eu parto pra cima de você. Por que a gente tá brigando? Pela mesma razão de antes. Por uma divergência de opiniões. Isso é política. Política com P maiúsculo. Política como fenômeno humano. E você... Então não existe guerra por razões econômicas, não existe guerra religiosa, não existe guerra por território. O que eu quero fazer com a minha religião? Não é que eu quero guardar ela para mim. Eu quero impor ela num projeto político. Eu não gosto da maneira como você trata a sua mulher. Eu quero que você trate ela de acordo com os meus valores. Essa guerra, ela não é religiosa. A religião deu o elemento, o fundamento para você ter aquele valor. Mas ela é uma guerra política. Toda guerra é política. Ou seja, são níveis diferentes. Você está na guerra econômica e você está brigando, mas ela pode escalar. Antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, você teve situações de colapso econômico. Principalmente antes da Segunda Guerra. Você teve a implementação de tarifas pesado, o mundo inteiro acabou com o comércio internacional, colapsou, se fechou, e aí você teve guerra. Porque esse mundo onde você não tem troca econômica, você precisa ser muito mais autossuficiente. Então, se só tem um recurso escasso, eu vou ter que pegar aquele recurso de qualquer jeito. E eu vou ter que usar a força. Porque antes eu comprava de você. Agora eu não compro mais, porque eu não tenho mais relação econômica. Então você cria mais um agravante pra gente brigar.
A gente já tem vários agravantes colocados. A guerra comercial, a guerra econômica, ela é mais um novo agravante para a gente partir para os finalmente, para a violência política. E Entendeu? não tem um cenário, assim, um caminho onde dá tudo certo, Tem, onde a democracia, tem. os russos vão lá e o poder vira democrático e o Aí Irã não, deixa de ser essa uma parte não. ditadura Não. e vive todo mundo numa democracia com imprensa Existe, livre. existe, existe uma solução que é assim: democracias não entram em guerra com outras democracias. Essa é uma teoria testada empiricamente, muito sólida nas relações internacionais. Se todos os países do mundo forem democracias de verdade, teremos a paz perpétua. Aliás, essa é uma das condições que o Immanuel Kant escreve sobre a paz perpétua. Diz que a gente precisa ter 3 coisas. Uma delas é: todo mundo precisa ser uma república, uma democracia de verdade. Porque democracias não entram em guerra com democracias. A segunda situação onde a gente não tem uma guerra é um dos lados colapsar, quando você tem essa rivalidade de 2 potências em ascensão, ou uma que está no trono e a outra crescendo. Como na Guerra Fria, não teve guerra. A União Soviética colapsou de dentro. Por quê? Você exerceu pressão máxima em cima dela até que ela não se sustentou. Que era exatamente o que deveria continuar sendo feito com a Rússia, e com a China, e com o Irã e com a Coreia do Norte. Ah, mas está demorando. Tudo bem. É que foi muito confortável deixar a China crescer. Isso foi um erro. Foi um grande erro. Porque se vislumbrou um suposto livre mercado que não aconteceu. Porque a China não respeitou essas regras. Não que só a China não respeite, vários países ao longo do seu desenvolvimento econômico também não respeitaram. Também trouxeram subsídios, também criaram incentivos perversos e crescimentos artificiais. Tudo isso aconteceu. Mas os Estados Unidos fez uma aposta. Ele achou que trocar com a China, fazer a China se desenvolver, eventualmente ela teria que se abrir politicamente, economicamente. E não foi o que aconteceu. Então foi uma aposta errada. Tanto que agora o problema é a China. E aí eu pergunto, se a China é o problema, por que a Rússia não é o problema? É igual. Se você não pode confiar na China, você não pode confiar na Rússia. Sobre o que você comentou, a Rússia virar uma democracia, esses países não têm cultura política. Então a história dos russos é czar, imperador, ditador, Stalin, Putin, é só isso. Ele não conhece outra coisa. Quando o Putin cair e morrer, vai aparecer um outro ditador, um outro... Mas vai dar uma bela de uma bagunçada, né? Vai acabar com o problema com a Rússia. Quando o Putin morrer ou cair, acabou o problema.